Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor da aflição, nasceu poder. Eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, seu poder. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel,
Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Deus nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online, esse dia 15 de setembro de 2021. Queremos agradecer a cada irmão que novamente está aqui conosco nessa noite, aqueles queridos que nos visitam, que já fazem parte da nossa família virtual. Esperamos que vocês possam também um dia estar conosco, fazendo parte da nossa família física, família PIBP. E nós queremos então nesse momento orarmos ao Senhor para darmos início à nossa celebração, pedir ao Senhor que esteja sustentando o nosso culto, tudo aquilo que envolve a nossa celebração, não é isso? A rede elétrica, eletrônica, internet, para que tudo possa fluir da melhor forma possível. E o propósito que nós temos de mais uma vez adorar ao Senhor, de orarmos uns pelos outros, de estudarmos a palavra de Deus, possa ser cumprido para a honra e glória desse mesmo Deus, que nos concede a graça de estarmos reunidos na presença dele. Nós vamos orar então, quero te convidar aí onde você estiver, com a sua família, ou ainda que você esteja sozinho, saiba que nós estamos juntos, num só coração, num só pensamento, conectados aqui na presença do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Pai nesse momento, vamos colocar mais essa celebração diante do altar do nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui na Tua presença nessa noite. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando o nosso culto, que ora iniciamos, tudo aquilo que nós planejamos para viver essa noite. O nosso desejo é que de fato seja a Tua vontade, que nós possamos juntos aqui, ó Deus, crescer na Tua presença, em adoração, em espiritualidade, em comunhão, ainda que não fisicamente, mas a comunhão emocional, espiritual. Que o Senhor abençoe a nossa celebração, abençoe a pregação da Tua palavra, Deus, e mais um episódio da nossa série Espírito Santo e Você. Abençoe também todos os recursos necessários para que nada atrapalhe, ó Deus, a celebração ao Teu nome. Abençoe a luz elétrica, abençoe a rede de telefonia, a internet, para que tudo possa fluir e cooperar, ó Deus, para o bem do louvor da Tua glória aqui nessa noite. Nos abençoe e continue falando aos nossos corações. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs nesse momento que está conectado conosco, cada família nesse momento também conectada conosco. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, de forma muito poderosa a vida de cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Continue falando aos nossos corações. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu já quero inicialmente agradecer aos irmãos mais uma vez pela presença, né? E dizer, né, que nós tivemos problemas aí nas últimas 2 semanas, mas estamos tentando aqui fazer o que for melhor, né? Para que não tenhamos dificuldade na celebração, mas não depende da gente, né? Então esteja aí em espírito de oração pela internet também, para que nada venha atrapalhar a nossa comunhão essa noite. Eu quero, nesse momento, convidar você, antes de nós termos o nosso primeiro momento de oração, para lermos juntos um texto da Palavra de Deus que se encontra lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 14. Vamos ler um versículo agora e um daqui a pouco. Êxodo, versículo 14. Vamos ler o verso 13 nesse momento, né? Estamos vivendo dias de desafios, muitas lutas, não é isso, irmãos? Mas eu queria deixar aqui esse texto que Deus colocou no meu coração para cada um de nós nessa noite, para que, independente daquilo que nós estejamos vivendo essa noite, dos desafios que estejamos vivendo, que nós possamos sempre acreditar no poder do Senhor que nós servimos, acreditar que o livramento, né, vem do Senhor e que Ele está conosco a todo tempo. Então, Êxodo, capítulo 14, verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Mas respondeu ao povo, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje.
porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Repetindo, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Nós estamos vivendo um tempo de desafio, às vezes nós estamos nos sentindo assim, né? Como Moisés e o povo ali, nessa passagem tão conhecida por nós, diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho à sua frente, o exército de Faraó vindo na direção deles, e eles estavam ali clamando ao Senhor sem saber o que fazer, né? Sem saber para onde ir, diante daquele beco sem saída, né? Se assim podemos dizer. Mas Moisés, né, recebe uma orientação da parte do Espírito Santo do Senhor, e ele desafia aquele povo a não temer, né? Desafia aquele povo a continuar firme, continuar olhando para o Senhor, acreditando no livramento que Deus daria a eles aquele dia, né? E ainda deixa uma promessa, dizendo que eles nunca mais voltariam a ser escravos, nunca mais veriam, né, os egípcios que naquele dia estavam ali com eles. Nós temos alguns motivos de oração muito especiais, né? Situações difíceis, mas queremos da mesma forma declarar a nossa fé como Moisés e o povo declarou naquela noite, irmãos, naquele momento ali. Precisamos continuar orando, né, de forma muito intensa pela nossa irmã Elaine, né, isso, Elaine Alves, pelo Fabinho, pelo Theo, pela família da Elaine, mas em especial pela Elaine, tá bom? Precisamos orar por ela, para que o Senhor continue ali agindo de acordo com a sua vontade naquele tratamento. Precisamos orar também pelas famílias, né, que estão aí atravessando também o desafio da Covid-19, né? Temos aí alguns irmãos, né, bastante, a turma quase que toda lá do nosso irmão Marcos e Gilcineia, né, que foram aí alcançados pelo Covid-19. Então temos que orar por eles, para que o Senhor os abençoe, restabeleça a sua saúde, né? Sabemos que eles, graças a Deus, estão bem, mas precisamos sempre intensificar as nossas orações. Essa doença ela é traiçoeira, né? Então precisamos estar atentos, vamos orar por eles também. E também queria fazer mais um pedido especial nesse momento, que é para o nosso retiro de casais, né? O nosso retiro de casais, que será realizado agora no próximo final de semana, de 17 a 19 de setembro, né? Na verdade, essa data já foi adiada por várias vezes e nós chegamos no momento que não temos mais como recuar, né? Estamos como aquele povo ali com Moisés de frente para o Mar Vermelho, não é isso? Temos que avançar, temos que seguir em frente. E eu creio que o mesmo Deus que abriu o mar para que o povo pudesse passar, dando ali o suporte, o apoio necessário àquele povo, está conosco também, né? Está abençoando aí nosso Ministério da Família, dando a eles a sabedoria, a paz, a tranquilidade, né? Para que eles possam, junto conosco, né, nos direcionar aí nessa travessia. Então eu queria ter, nesse primeiro momento de oração, orarmos por esses 3 motivos, né? Orarmos aí pela nossa irmã Elaine, orarmos pelas famílias aí contaminadas pelo Covid-19, especial a família do nosso irmão Marcos, nossa irmã Gilcineia, o Davi, o Noah, o Fernando, né? Colocar essa turma toda aí diante do altar do Senhor. E também queria incluir, nesse primeiro momento de oração, nosso retiro de casais, né? Tem sido uma batalha, nós temos acompanhado de perto os desafios que o nosso Ministério da Família tem enfrentado para que nós possamos realizar esse retiro, mas nós cremos no Senhor que abre o mar, no Senhor que derrota os carros de Faraó. Esse Deus vai estar conosco também, nos ajudando aí a viver grandes coisas da parte de Deus, né, nesse final de semana do dia 17 e 19. Então, feche seus olhos, vamos orar nesse momento, vamos colocar diante do altar do Senhor esses pedidos, vamos clamar ao Senhor por essas vidas, vamos colocar as nossas famílias também diante do altar do Senhor e pedir a Ele que nos abençoe e tenha misericórdia de nós e nos sustente. Feche seus olhos, então. Vamos ter o nosso segundo momento de oração, né? Já tivemos o primeiro na abertura, o segundo momento de oração por esses pedidos específicos aqui, né, que nós estamos trazendo essa noite. Vamos orar? Feche seus olhos. Grandioso Deus, nós queremos mais uma vez nos achegar à Tua presença, porque sabemos que não há lugar melhor, ó Deus, do que estar, ó Deus, na Tua presença, aos Teus pés, buscando, ó Deus, a Tua face
E nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como povo teu. Deus, o Senhor sabe aquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração, o nosso clamor. E nós queremos, ó Deus, de maneira muito especial, nesse momento de oração, orar, ó Deus, por alguns pedidos específicos. Queremos pedir ao Senhor que esteja agindo de uma forma muito especial, ó Deus, sobre a vida da Elaine, Pai querido. O Senhor sabe o quanto a sua igreja tem clamado, tem buscado a sua face, tem colocado diante do Senhor, ó Deus, aquilo que está no nosso coração, no nosso interior. E nós pedimos ao Senhor, continue sendo com a Elaine, continue sustentando a tua filha, continua, Deus, agindo ali em tudo que tem sido feito para o restabelecimento da sua saúde, que ela possa estar se recuperando, ó Deus. Que o Senhor possa estar entrando com providência ali, Pai querido. Que o Senhor possa estar abençoando as medicações que têm sido aplicadas, cada movimento médico, ó Deus, na vida da Elaine. Nós continuamos clamando a Ti, porque reconhecemos que é no Senhor que nós temos o sustento, ó Deus, o consolo, o renovo diante, ó Deus, das situações desafiadoras da nossa vida. Abençoe o Theo, seja com os teus filhos também, agindo ali para a recuperação plena da sua saúde, mas principalmente por esse momento tão desafiador, ó Deus, que com certeza mexe com o emocional, com o espiritual. Abençoe os teus filhos de uma maneira muito especial, Pai querido. Queremos também colocar diante do teu altar as famílias que hoje estão aí passando por algumas lutas relacionadas a algumas doenças. Em especial, coloco aqui a vida do nosso irmão Marcos, irmã Gilcineia, o Davi, o Noah, o Fernando, esses queridos nossos que estão aí contaminados com Covid-19, que o Senhor esteja com eles, os ajudando também aí numa pronta recuperação. Nos lembramos também da Duda, continue sendo com a Duda, ó Deus, que ela possa estar se recuperando, e em nome de Jesus, Pai, se for da Tua vontade, que ela nem precise fazer cirurgia, Pai querido, mas que o Senhor esteja abençoando tudo aquilo que é necessário nesse momento, o tratamento, para que ela possa se recuperar também enquanto antes. Somos gratos a Ti pela vida da nossa irmã Rita, Pai querido, Avelar, pastor Edmilson. Abençoa os Teus filhos por essa vitória na última semana. Continua sendo com ela, Pai querido, dando força à Tua filha, para que ela possa cada dia mais, ó Deus, ter a sua saúde ali restaurada. Abençoa os demais pedidos de enfermos, irmãos queridos nossos, já com a idade avançada, que carecem da Tua graça, colegas, amigos, enfim, aquilo que vai no coração do Teu povo nessa hora. Mas eu quero em especial também colocar, ó Deus, o nosso retiro de casais, ó Pai, diante do Teu altar. Estamos nos aproximando aí do nosso retiro. O Senhor sabe, ó Deus, dos desafios, das lutas que o Ministério da Família e a Igreja tem enfrentado para que nós possamos realizar, ó Deus, esse evento. Mas nós cremos que tem sido difícil porque o Senhor, com certeza, quer proporcionar a cada casal uma experiência única, pessoal, especial nesse final de semana. Então, que o Senhor abençoe tudo aquilo que está sendo preparado ao longo dessa semana, cada componente do nosso Ministério da Família. Abençoe Israel, a Simone, abençoe a Luciane, com o Wendel, abençoe, ó Deus, a nossa irmã Elisete, o Paulo, Pai querido, abençoe a Justineia e o Marcos, e todos aqueles que têm ajudado, apoiado, que o Senhor possa estar sendo com os Teus filhos, e que nós possamos ali, ó Deus, neste final de semana, viver uma experiência especial enquanto casais, na Tua presença. Que seja um final de semana de renovo nos casamentos, seja um final de semana de salvação de vidas, de reconciliação, porque o Senhor sabe que o trabalho, ó Deus, embora de comunhão, visa também, ó Deus, edificar, ó Deus, espiritualmente, emocionalmente, cada família, cada casal que estará ali conosco. Abençoe, então, tudo aquilo que está sendo preparado para esse final de semana, Pai, e que seja realmente um final de semana muito especial para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero te convidar nesse momento para, nesse mesmo espírito de gratidão, adoração, entrega, juntos adorarmos ao Senhor. Vamos cantar duas canções que nos falam a respeito da nós buscarmos a face do Senhor, né? Mesmo diante dos momentos desafiadores, né? Vamos cantar Te louvarei e eu creio em Ti, né? Creio que em momentos tão
complexos como os dias que nós estamos vivendo, declarar, né, que nós, né, louvaremos ao Senhor independente das circunstâncias e que cremos nesse mesmo Deus, né? É uma realidade que nós precisamos, não podemos abrir mão de declarar a cada dia, né, na nossa jornada e na nossa adoração a esse mesmo Deus. Vamos juntos então adorar. Te louvarei, não importam as circunstâncias. E logo na sequência, eu creio em ti. Vamos adorar juntos o Senhor. Te louvarei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deter e te adorar. Tu está em mim, quero te ofertar, mas ainda pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, sou apenas servo, teu amigo e morei.
mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho para ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Entornecer do abraço meu, pois da tua vida muito eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia, querido. Espero que você tenha conseguido adorar ao Senhor com essas canções que nos convocam, né, a confiar no Senhor independente das circunstâncias, a crer nele independente das circunstâncias. Isso é maravilhoso, isso é bom demais, né? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, aquilo que está no seu coração. Eu sei que com certeza temos pedidos, temos situações a colocar diante do altar do Senhor, que nós possamos continuar orando uns pelos outros, né? Para que o Senhor continue também atendendo as nossas orações, continue atendendo os nossos clamores. Eu quero passar para o momento PIB em ação, antes da reflexão da noite. Alguns avisos, né? Pedir aos irmãos que estejam orando também pelas nossas obras que estão em andamento, não é isso? Nós estamos aí ainda lutando para
finalizar as salas do segundo andar, com o objetivo do retorno da nossa EBD. Então esteja orando pelas nossas obras, não é isso? Para que o Senhor continue, né, nos dando aí a força, o vigor necessário para vivermos juntos esse retorno da EBD, mas precisamos aí concluir as nossas salas do segundo andar, que estão fluindo, né, as obras fluindo para a honra e glória do Senhor. Então ore pelas nossas obras, para que o Senhor continue providenciando não só aquilo que nós estamos fazendo fisicamente, mas também guardando as pessoas que têm trabalhado, têm se dedicado ali diariamente. Orem também pelo dia 26 de setembro, né? Dia 26 de setembro será um dia muito importante para nós, o último domingo de setembro, né? Até avisando aqueles queridos que nos visitam, né? Que nós já voltamos com as nossas celebrações pela manhã e à noite também, presenciais em nossa igreja. E no dia 26 de setembro, nós teremos dois momentos muito importantes. Pela manhã, estaremos aí dando pontapé, né, o reinício, o recomeço da nossa Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. E à noite estaremos lançando o nosso aplicativo, né, da igreja, num culto muito especial. Você vai ter a igreja aí na palma da mão, onde nós poderemos acompanhar de forma melhor, né, as atividades da igreja, poder ter uma série de questões que você vai descobrir no dia do lançamento aí do aplicativo, dia 26 de setembro, no nosso culto da noite. Então, coloque essa data importante aí na sua agenda, para que juntos nós possamos tanto recomeçar na nossa Escola Bíblica Dominical, como à noite ter esse culto especial de lançamento do nosso aplicativo da igreja. E também já quero deixar o convite para os irmãos para o primeiro domingo de outubro, dia 3 de outubro, quando nós teremos ali o nosso Congresso da Juventude, tema Sou Sal, Sou Luz. A juventude está preparando um momento assim, muito especial de um congresso, né? Onde a juventude estará à frente, mas é para toda a igreja. E eu tenho certeza que nós seremos muito edificados com aquilo que está sendo providenciado para vivermos ali nesse congresso especial do dia 3 de outubro. Então coloque essas datas na sua agenda, guarde no seu coração, para que você possa viver momentos especiais na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Isso posto, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler os versos 12 e 13. Vamos tentar finalizar, né, a palavra que nós já tentamos nas últimas 2 semanas e por alguma razão o Senhor não entendeu que era o momento. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e 13. Você que está nos acompanhando hoje, nós estamos às quartas-feiras, aqui nas nossas quartas de crescimento, tendo uma série de palavras dos últimos 2 meses já, né, relacionadas à pessoa do Espírito Santo e a nossa relação com ele. O título dessa série de estudos é O Espírito Santo e Você, né? Então nós já vimos uma série de informações a respeito da pessoa do Espírito Santo, né? Fazendo uma visão cronológica da ação do Espírito Santo, desde lá da criação do mundo, né, até os dias de Jesus, o dia do Pentecoste. E nós começamos há 2 semanas atrás a estudar mais uma perspectiva relacionada à presença do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Estamos estudando o batismo com o Espírito Santo nas últimas 2 semanas. O que significa isso, né? O que de fato representa sermos batizados com o Espírito Santo? Todo mundo é batizado com o Espírito Santo, alguns são e outros não. Que momento isso acontece? É exatamente isso que nós estamos estudando aí nas últimas semanas. Eu vou dar uma pincelada rápida geral, né? Para quem está chegando hoje, também para quem já se perdeu, né? Já que nas últimas 2 semanas nós tivemos problemas aí na internet, mas vamos ler o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Vai abrir na sua Bíblia aí, enquanto eu bebo um golinho de água aqui. 1 Coríntios 12, versos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo,
assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Então, nós queremos mais uma vez aqui dar continuidade ao nosso estudo nessa noite. O tema é o batismo com o Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença e pedimos ao Senhor que nesse momento essa palavra, esse estudo, possa fortalecer ainda mais a nossa fé, a nossa caminhada contigo. Continue falando aos nossos corações, nos fortalecendo, nos guiando. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Esse tema, fazendo uma pincelada muito rápida, né? Esse tema do batismo com o Espírito Santo, como nós dissemos há algumas semanas atrás, é um dos temas assim mais polêmicos, como quando nós falamos, né, a respeito da pessoa do Espírito Santo. Né? Porque existem ênfases teológicas diferenciadas a respeito dessa perspectiva, né? Se de fato todos são batizados com o Espírito Santo, quando isso acontece, o momento, as manifestações espirituais que estão associadas a esse batismo. Então, é uma longa discussão, né, que nós começamos a tratar aí ao longo das últimas 2 semanas. E algumas coisas que nós já falamos, primeira coisa é que o batismo com o Espírito Santo é sim uma doutrina bíblica. A Bíblia fala a respeito do batismo com o Espírito Santo em diversos textos que nós falamos, né, aqui ao longo das últimas semanas, como o próprio texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 12, 12, 13, Romanos 6, 3, Gálatas 3, 17. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é uma teologia bíblica, né? Ou seja, é um ensino bíblico, de fato é algo que acontece na vida do cristão, né? É fato que é uma realidade que está presente na vida de cada um de nós. E essa promessa do batismo com o Espírito Santo, nós percebemos que é algo que foi mostrado nos textos bíblicos, né? Como acontecimentos futuros, como por exemplo na boca de João Batista e do próprio Jesus, como cumprimento de promessas nos dias da igreja primitiva, não é isso? E percebemos então que, de fato, essa experiência do batismo com o Espírito Santo é uma realidade que marca a história da igreja desde a sua fundação. Outra coisa que nós observamos é que o batismo com o Espírito Santo trata-se de uma experiência realmente única, que faz parte da vida daqueles que verdadeiramente são chamados, né, para caminhar com o Senhor. Quero ler junto um texto que mostra isso, só para a gente reforçar, que está lá em Efésios, capítulo 4, versos de 4 a 6. Efésios 4, versos de 4 a 6, diz assim: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, e é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, o batismo com o Espírito Santo, ela é uma experiência única na vida do crente, né? Porque assim como há um só Espírito, o texto vai dizendo aqui uma série de coisas, ele fala um só batismo também na pessoa desse Espírito. Outra coisa que nós vimos é sobre os efeitos do batismo com o Espírito Santo na vida do crente. Quais são os efeitos do batismo com o Espírito Santo na vida do cristão, né? Quero falar rapidamente e deixar alguns textos para você que está vindo aqui pela primeira vez, para você de repente anotar e você depois ler com calma. O primeiro efeito que nós falamos é que através do batismo com o Espírito Santo há uma comunhão na formatação da igreja que é promovida por esse mesmo Espírito. Lá em Mateus 3, 11 e 12, está dizendo isso, está mostrando isso, né? O Espírito é que torna o crente parte desse membro, né? Esse batismo com o Espírito Santo é que faz com que nós tenhamos uma dimensão espiritual e uma sensibilidade espiritual conjunta para sermos um corpo em Cristo Jesus. Outro efeito do batismo com o Espírito Santo na vida com o crente é entender que o batismo com o Espírito Santo, ele se dá no momento da salvação, do encontro com Jesus Cristo, né? Ou seja, a partir do momento em que nós estamos sensíveis
a entender e a compreender com o nosso coração de que necessitamos de um Salvador e que esse Salvador é Jesus Cristo, quem nos convence, quem nos mostra essa realidade é o Espírito Santo de Deus. E aí quero ler com você Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, né? Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, mostra um dos efeitos do batismo com o Espírito Santo na vida do crente. Então diz lá, Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa redenção, da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, um segundo efeito que nós entendemos aqui do batismo com o Espírito Santo na vida do crente, que além de introduzi-lo no corpo de Cristo, né, fazer com que nós possamos fazer parte dessa unidade espiritual, na verdade é Ele que nos coloca, né, através daquilo que nós lemos aqui em Efésios 1, 13 e 14, é Ele que sela em nossos corações, né, essa marca de que somos de fato salvos em Jesus Cristo e somos selados, conforme o texto fala, né, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa redenção, da nossa herança em Cristo Jesus. Então, o segundo efeito que podemos dizer aqui do batismo com o Espírito Santo nas nossas vidas, né? E aí, eu falei aqui nesse aspecto que, enquanto batistas, nós cremos, então, que todos aqueles que foram chamados por Cristo Jesus, né, e são salvos no nome desse mesmo Jesus, eles, mediante o texto que nós lemos, foram convencidos pelo Espírito Santo, foram selados pelo Espírito Santo e foram batizados pelo Espírito Santo. Então, todo crente salvo, regenerado, que se encontrou com Cristo, ele já foi batizado com o Espírito Santo. Segundo efeito do batismo com o Espírito Santo na vida do crente. E o terceiro é a unidade que há no corpo de Cristo, né? Lá em Gálatas 3, de 26 a 29, fala que essa unidade é gerada pelo Espírito Santo. Então, esses são os efeitos do batismo com o Espírito Santo na vida do crente. A grande questão, é aquilo que nós falamos na semana retrasada, é se, diante daquilo que nós acabamos de falar, se podem existir exceções, né, relacionadas às questões que envolvam o batismo com o Espírito Santo. Manifestações especiais, né? Existe um duplo batismo, né? Como eu falei, às vezes existem algumas linhas denominacionais que acham que, por exemplo, um batista ele nunca foi batizado com o Espírito Santo, né? Porque de repente ele não fala em línguas, porque de repente existe um outro tipo de situação, né? De um dom espiritual que não é manifestado, mas aquilo que eu falei, né? Não podemos confundir batismo com o Espírito Santo com dom espiritual. Dom espiritual de falar em línguas, vamos estudar isso um pouco mais à frente, porque está dentro do contexto aqui, é uma questão espiritual, né? Mas não quer dizer que todo mundo que foi batizado ou precisa ser batizado do Espírito Santo precisa falar em línguas. Aí é que está a grande confusão, né? E aí as pessoas às vezes precisam forçar uma experiência que, na verdade, a Bíblia não está mostrando que não depende de nada disso, né? O batismo com o Espírito Santo é uma coisa, o desenvolvimento de um dom espiritual, que pode ser até mesmo o dom de falar em línguas, é uma outra coisa, né? Não existe uma relação direta de uma coisa com a outra. O que a Bíblia mostra, e aí estou falando, aí que talvez existam algumas confusões, é que existem algumas exceções. A Bíblia mostra algumas manifestações especiais e aquilo que nós podemos chamar até de batismos duplos, de alguns momentos especiais do texto bíblico, onde algumas pessoas, ou em algumas ocasiões, além da questão que envolve a salvação, que nós já falamos aqui, que eu entendo que é nesse momento que nós somos batizados pelo Espírito Santo, tiveram ou aconteceram algumas outras manifestações especiais. E aí o texto bíblico nos mostra, né? Mas todas elas com algum objetivo específico, né? E é isso aí que nós não podemos perder de vista. Então eu quero rapidamente essa noite falar exatamente sobre as exceções, né? Aquilo que a Bíblia nos mostra como exceções. Nós já entendemos o ensino bíblico sobre o batismo com o Espírito Santo, isso é muito claro. Já entendemos qual é o efeito desse batismo na vida do crente. Mas, pastor, será que existem exceções no texto bíblico? Existem. O texto bíblico aponta para nós pelo menos 5 passagens, né, ou 5 situações, né,
excepcionais, aonde a manifestação do Espírito Santo se deu de uma forma diferente, né? Especial, por alguma razão muito específica aí ao longo da história bíblica. Então eu quero te convidar, como eu falei, às quartas-feiras você precisa trazer um papel e uma caneta, né? Porque esses estudos temáticos, né, tópicos, a gente não tem jeito, eu não tenho como ficar só num texto central, a gente precisa verificar outros textos bíblicos relacionados para poder ajudar na nossa compreensão. Então, primeira sessão sobre manifestações especiais do batismo com o Espírito Santo, vamos ler 2 textos. Abra lá João, capítulo 20, verso 22, João 20, verso 22, e já vai abrindo também, deixa aberto aí, Atos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Né? Então, a primeira grande exceção relacionada à manifestação ou batismo duplo relacionado ao Espírito Santo, nós observamos em relação aos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus viveram uma experiência diferente nessa questão que envolve o batismo com o Espírito Santo, porque nós percebemos que houve um batismo duplo, vamos colocar assim, né? Primeiro lá em João 20, 22, e depois lá em Atos 2, de 1 a 4. João 20, 22 diz assim, né? E com isso, vou ler o 21 e 22, João 20, 21 e 22, que aí fica mais fácil a gente compreender, né? O texto diz que eles estavam reunidos num lugar, né? Provavelmente no cenáculo, estavam trancados num lugar, e aí lá no verso 21, o texto diz assim, Jesus então apareceu a ele e disse, paz seja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu os envio. E aí no verso 22, está aí, vamos dizer assim, o primeiro batismo com o Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então nós até já estudamos essa passagem aqui, um pouco mais lá no início da nossa série, né? Jesus está aqui se apresentando aos discípulos e nós percebemos que essa manifestação do Espírito Santo que Jesus faz aqui com seus discípulos, ela está muito semelhante aos episódios do Antigo Testamento. Ou seja, quando o Espírito Santo era concedido, né, às pessoas para uma missão específica, por um tempo determinado. Diferente da manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento, onde nós percebemos que é algo permanente, é algo que está associado à nossa salvação em Cristo Jesus. Então Jesus aparece aos seus discípulos que estavam ali com medo, acuados, e ele então dá uma palavra de encorajamento e deixa uma porção do Espírito Santo sobre a vida deles. Mas ainda não era a plenitude do Espírito Santo, né? Jesus deixa apenas uma porção da ação do Espírito Santo sobre a vida deles, até porque o mesmo Jesus fala, olha, para que o Consolador venha, para que o Espírito Santo venha de forma plena, eu preciso ir, né? Então, mas Jesus, para poder encorajar os seus discípulos, ele faz uma ação muito semelhante à ação do Espírito Santo nos personagens do Antigo Testamento. Dá ali uma porção especial para aquele momento. Então, aqui, os discípulos receberam uma porção especial do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas lá em Atos, capítulo 2, vamos lá, texto que nós já lemos aqui também, Atos, capítulo 2, versos de 1 a 4, nós vemos que aqui, então, chegou o momento deles receberem o Espírito Santo de forma plena, né? De fato, a vinda do Consolador se dá aqui nesse dia, nesse momento especial. Então, Atos 2, de 1 a 4, o texto diz assim, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então nós percebemos aqui, então, que aqui sim, a partir desse momento, aconteceu, vamos dizer assim, o batismo pleno com o Espírito Santo na vida dos discípulos. E alguém pode dizer, mas pastor, nesse episódio eles começaram então a falar em línguas, né? Sim, havia aqui um objetivo para isso, né? Nós já falamos sobre esse texto, essa manifestação do Espírito Santo na vida deles foi no momento do Pentecoste, né? Na festa do Pentecoste, uma das 3 grandes festas judaicas,
E haviam ali gente de diversas nacionalidades, de diversos lugares do mundo, né? Judeus de diversos lugares do mundo que estavam ali, de diversas nações, que falavam diversas línguas. E o texto diz que, a partir do momento em que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar noutras línguas. Não falaram em línguas estranhas, falaram em outras línguas. Outras línguas as quais as pessoas que estavam ali, né, de outras nacionalidades, conseguiram compreender na sua língua materna, diz lá o verso 8. Então, como se tivesse ali um japonês, um espanhol, um francês, um inglês, né, um brasileiro, um marroquino, um russo, e alguém falasse numa língua em que todos conseguissem compreender na sua própria língua. É isso que o texto bíblico está nos mostrando, né? Não é língua estranha, é uma língua, um idioma diferente ali naquele contexto. Mas o objetivo não é nem esse, nós já discutimos esse texto, né? O objetivo é mostrar, então, que a primeira exceção que envolve um batismo duplo é uma relação que envolve os discípulos de Jesus, que receberam uma porção e depois foram plenos, cheios do Espírito Santo aqui no dia do Pentecostes, é a primeira exceção. Segunda exceção que nós observamos no texto bíblico, sobre a manifestação, batismo com o Espírito Santo, está em outro texto que está lá no livro de Atos, já na igreja primitiva, Atos, capítulo 8, Atos 8, de 14 a 17. Atos 8, de 14 a 17. Anota aí. Atos 8, de 14 a 17. Então diz assim o texto. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, é uma segunda passagem diferente, né? Que fala de uma ordem invertida, né? Relacionada à questão da manifestação do Espírito Santo e dentro daquilo que nós entendemos, né, como um processo. Geralmente, o que a Bíblia nos mostra, e até no Pentecoste, o que aconteceu foi que Pedro pegou a palavra de Deus, não é isso? O Espírito Santo falou o coração daqueles que estavam ali e após isso eles foram batizados nas águas. Vamos colocar aqui. Aqui em Samaria está acontecendo um processo inverso. Eles haviam falado de Jesus, aceitaram ser batizados em nome desse Jesus, mas faltava a eles uma compreensão ainda a respeito da pessoa de Jesus. Faltava ainda alguma coisa. E o texto fala então que quando Pedro e João foram lá, eles, percebendo isso, eles oraram sobre aquele povo com imposição de mãos, não é isso? E aí o texto fala que naquele momento, então, eles receberam o Espírito Santo. Não relata aqui os detalhes, mas eles receberam ali o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo. Então, é uma exceção, é mais uma passagem de exceção, não é isso? Porque uma ordem aqui foi um pouco invertida dentro daquela liturgia, vamos dizer assim, natural, né? Que seria acreditar em Jesus, ser batizado, acreditar em Jesus, receber o Espírito Santo e ser batizado. Aqui a ordem foi o contrário, né? Foram batizados, houve uma compreensão mais clara de quem era Jesus e receberam então o Espírito Santo de Deus. Então, é uma segunda passagem de exceção aqui, revelada no livro de Atos, né? Na verdade, todas as passagens têm a ver com o livro de Atos, que tem uma relação com a igreja primitiva. Então, essa segunda exceção que a Bíblia nos mostra, relacionadas a um batismo duplo, ou a manifestação especial, ou alguma coisa diferente, né? Relacionada à questão do batismo com o Espírito Santo. A terceira exceção, alguns estudiosos, inclusive o Billy Graham, no seu livro Batismo com o Espírito Santo, defende, né, essa tese, aconteceu na vida do apóstolo Paulo, né? Para Billy Graham, o apóstolo Paulo recebeu duas bênçãos. Vamos ver em que momento? Primeiro, quando ele foi tocado, quando ele foi, né, impactado pela luz do céu, no momento, né, em que ele tem um encontro ali com Jesus, lá em Atos 9, verso 3. Então, o texto diz assim: em sua viagem, quando se aproximou de Damasco,
de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Billy Graham defende que aqui Paulo, e muitos estudiosos também, recebeu uma primeira bênção, né? Vamos dizer assim, um primeiro batismo, uma primeira experiência com o Espírito Santo do Senhor nesse momento. E viveu uma segunda experiência, nesse mesmo capítulo 9, lá no verso 17, quando Ananias orou, né, pela sua vida, e o texto diz que Ananias orou para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Então diz lá, Atos 9,17. Então Ananias entrou na sua casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Verso 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos seus olhos, ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. Então, alguns comentaristas, como eu disse, o próprio Billy Graham defende então que o apóstolo Paulo viveu uma experiência também de exceção. Tanto no momento em que ele encontra com Jesus ali no caminho de Damasco, envolto pelaquela grande luz do Senhor, como agora quando Ananias ora por ele, né, para que ele pudesse então ser cheio do Espírito Santo. É uma terceira exceção que a Bíblia nos mostra. Uma quarta exceção está lá no livro de Atos, eu falei que vai ser tudo em Atos, né? Capítulo 10. Atos capítulo 10, os versos de 44 a 48. Atos 10, de 44 a 48. Novamente Pedro envolvido, né, nessa passagem. O texto diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em língua exaltando a Deus. E a seguir Pedro disse: podem alguém negar a água impedindo que esses fossem batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias, né? Então a experiência de Pedro, lá na casa de Cornélio, né? Na verdade, faz parte do processo de abertura e de propagação do Evangelho, onde Pedro está ali e ele começa então a pregar. O texto diz que depois da sua pregação, aquele lugar experimentou um mini Pentecoste, né? O Espírito Santo desceu sobre aqueles que ouviram, independente de serem judeus ou não judeus, e aqui que está a diferença, né? E eles então começaram a exaltar, a falar, a glorificar o nome do Senhor, até mesmo em outras línguas, né? Isso. E logo na sequência eles foram batizados. O que tem de diferente aqui, né? Nesse mini Pentecoste que nós estamos falando aqui lá em Atos 10, de 44 a 48. É que lá no primeiro Pentecoste haviam somente judeus que estavam lá, embora fossem de outras nacionalidades, de outras nações, mas a religião deles era judaica, eles eram judeus. Aqui, né, no contexto que eles estavam vivendo, lá em Cesareia, Pedro está pregando para gentios, para não-judeus. E o texto nos mostra, então, que na sua pregação, os não-judeus, eles também receberam aí o dom do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo. É a primeira experiência de não-gentios, perdão, é a primeira experiência de não-judeus que foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Então Pedro, né, vive essa experiência, é mais um momento de exceção, né, onde o Espírito Santo, que até aquele momento estava meio que limitado ao povo judeu, começa então agora a ser abrangido, né, para alcançar outras nacionalidades, pessoas de outros lugares, né, está aberto universalmente para alcançar todas as vidas, todos os corações. Então, é mais um texto de exceção que nós observamos então aqui, o batismo com o Espírito Santo, né, no texto bíblico, especialmente lá na igreja primitiva, no livro de Atos. E a quinta e última exceção está lá em Atos 19, texto de exceção, os versos de 1 a 7, quando Paulo está chegando na cidade de Corinto e vive uma coisa diferente, né? Atos 19, de 1 a 7, diz assim, né? A gente percebe aqui alguns crentes que alguns estudiosos chamam de crentes retardatários, né? Atos 19, de 1 a 7, diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram?
E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce nele, que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens, né? Então aqui mais uma experiência também de exceção. Homens que, em tese, seguiam a Jesus, mas na verdade não conheciam a Jesus, né? Eles, na verdade, estavam ainda associados à pregação de João Batista, ou seja, o batismo de arrependimento pregado por João Batista. Mas o próprio João Batista, como nós já estudamos aqui, disse que ele veio para batizar com água, mas viria aquele que batizaria com fogo. Então, Paulo então pergunta se eles já haviam sido, já haviam recebido o Espírito Santo na sua vida e eles não sabiam nem do que se tratava, né? Então é uma experiência diferente, mas o texto diz que Paulo fala para eles que eles precisavam ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, lá no verso 5. E aí, quando o coração deles então entendem novamente a necessidade de um Salvador, a compreensão de que eles precisavam ter Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O texto diz que Paulo, então, na sequência, ora por eles, impõe-lhes as mãos e o Espírito Santo, então, veio sobre eles. Eles começam também a falar em outras línguas, mesma coisa lá daquele mini Pentecoste, né, vivenciado por Pedro. E ali, então, aqueles homens começam a profetizar, né? E eles, então, entendem, foram batizados com o Espírito Santo, então, naquele momento. Então, é mais um texto de exceção. O que tem de comum em todos esses textos que nós falamos de exceção, né? É que os irmãos podem estudar depois com calma, com mais detalhe, que todos esses textos de exceção têm um objetivo, que é o objetivo de propagar o Evangelho. Ou seja, Deus ele pode quebrar regras, Deus pode instituir novos métodos para que a propagação do Evangelho possa alcançar novas vidas. Em todos esses textos que nós falamos aqui, há algumas exceções, algumas coisas diferentes, mas pode observar que o objetivo comum sempre é alcançar vidas. Sempre é propagar o Evangelho e gerar, através desse Evangelho, transformação de vidas, né? Nós percebemos aqui, então, a manifestação do Espírito Santo, batizando homens, mulheres, ao longo do contexto histórico, justamente com esse objetivo, né, de transformar vidas, de selecionar e chamar pessoas para caminhar com Cristo, né? Qual é a conclusão, então, desse tema, né, que foi tão desafiador para nós aí, que já chegamos aí ao nosso quarto encontro para poder fechar esse tema sobre o batismo com o Espírito Santo, é que precisamos entender, então, algumas coisas e guardar algumas coisas nos nossos corações. Primeira coisa é que o batismo com o Espírito Santo faz com que nós, enquanto crentes, estejamos unidos no corpo de Cristo, né? Já falamos aqui sobre essa verdade. Segunda questão é que todo crente verdadeiro é batizado com o Espírito Santo. Não há diferença, né? Não há a necessidade de você demonstrar um dom especial. Dom espiritual, repetindo pela quinta vez, sei lá, é uma coisa. Batismo com o Espírito Santo é outra. Então, você, meu querido, se você já aceitou Jesus no seu coração um dia, se você foi compelido pelo Espírito Santo a entender e a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se o Espírito Santo já colocou isso no seu coração e você entregou a sua vida a Cristo, você está dotado, né, desse dom. Você foi batizado com o Espírito Santo do Senhor. Terceira verdade que nós aprendemos é que o batismo com o Espírito Santo é um ato único, que acontece uma única vez na vida do crente, exatamente nesse momento do encontro com Cristo, quando nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, né, que é a garantia da nossa redenção, como diz lá Efésios capítulo 4. Quarta coisa é que pelo batismo com o Espírito Santo, todo crente, né, é posto no seu devido lugar no corpo de Cristo, né? É porque é através desse batismo que nós vamos desenvolver dons, e esses dons vão fazer que nós possamos fazer parte do corpo de Cristo e servir
a esse Deus, algo que nós estudaremos um pouco mais à frente, detalhadamente sobre cada dom espiritual e como nós podemos servir ao Senhor, né, mediante a isso. E em quinto e último lugar, né, foi o que nós vimos aqui. Deus pode sim agir com algumas exceções, né, para propagar o evangelho, mas mediante a sua vontade. O que nós não podemos fazer, né, e talvez essa seja talvez a grande problemática, é querer fazer da exceção a regra. As exceções, no texto bíblico que nós falamos, tinham todos um objetivo muito específico, né, mas que não significa que é a regra. A regra é aquilo que nós já falamos aqui. Agora, algumas exceções o texto bíblico mostra com alguns objetivos e pode até acontecer hoje sim, né? Mas não podemos confundir a exceção com a regra e fazer da regra, né? E fazer da exceção uma regra. Então precisamos tomar cuidado com esse tema, né? De às vezes querer demonstrar, de às vezes querer mostrar algumas coisas que na verdade não são reais para dizer que nós fomos um dia batizados com o Espírito Santo. Enquanto batistas, não podemos ter esse tipo de crise, né? Se temos aqui irmãos que são de outras denominações, me perdoem, né? Mas precisamos ter essa compreensão, né? Eu já fui em algumas igrejas, onde já falei aqui também, né? Onde as pessoas têm o entendimento de que um batista ele não é batizado com o Espírito Santo, né? Porque, de repente, não tem na sua prática religiosa algumas maneiras, né, de adorar a Deus, de se relacionar com Deus, mas a Bíblia mostra que, na verdade, somos sim batizados com o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo habita em nós somos selados por esse Espírito. É Ele que nos capacita, nos enche, né, de dons, talentos para colocar em prática a obra de Deus. Ele que nos une ao corpo de Cristo. E se Ele tiver que fazer alguma exceção, Deus é que está no controle, né, para colocar em prática alguma exceção que envolva a propagação do Evangelho do Senhor de uma maneira eficaz e sobrenatural. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, o meu desejo é que Deus esteja contigo nesse processo. Estaremos aí nos próximos dias falando sobre o Espírito Santo e a luta interior do crente, né? Já que nós somos batizados com o Espírito Santo, como é que ele nos ajuda aí com as nossas lutas interiores? Quais são as nossas lutas interiores? E como é que o Espírito Santo age em nossas vidas? Nas próximas quartas de crescimento, então, essa é a nossa temática. O meu desejo é que Deus nos abençoe, nos fortaleça, amplie nosso entendimento, a nossa visão e que, para tanto, nós possamos, né, com alegria, declarar, né, não, nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em mim. Pode dizer aí onde você estiver, né? O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Vamos orar então, finalizando essa palavra e pedindo ao Senhor que nos revele ainda mais aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, viva e eficaz. O nosso desejo é que o Senhor transforme tudo aquilo que nós ouvimos aqui, ó Deus, em ferramenta prática para compreendermos cada vez mais as suas vontades, verdades e revelações a cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, ter a convicção de que um dia, ao entregarmos o nosso coração a Jesus, nós somos batizados com o Teu Santo Espírito, Pai querido. Ele habita em nós, Ele nos capacita, Ele nos orienta, Ele nos fortalece e nós somos muito gratos a Ti por essa verdade. Continue nos enchendo do Teu Espírito, ó Deus, que é uma outra realidade que falaremos mais adiante. E que nós possamos buscar, ó Deus, as melhores virtudes. Buscar, ó Deus, a Tua face a cada dia, para sermos cheios, plenos do Teu Santo Espírito. Porque ainda que Ele habita em nós, é necessário que nós busquemos a Sua face para estar cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Assim oramos a Ti no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Uma restante semana abençoada na presença do Senhor. Não deixe de orar, irmãos, pela Elaine e toda a sua família. Não deixe de orar pelas famílias que carecem da graça do Senhor, aqueles queridos que nós conhecemos e também irmãos e membros de nossa igreja. Não deixe de orar pelo nosso retiro de casais. Carecemos
das orações dos irmãos, porque a luta tem sido grande. Mas eu creio, aquilo que eu falei para o Ministério da Família, eu creio que nós teremos um final de semana muito especial, com céus abertos e Deus revelando a cada casal, né, verdades profundas que transformarão vidas e casamentos nesse final de semana para a honra e glória desse mesmo Deus. Deus abençoe a sua vida. Estaremos finalizando o culto com uma canção antiga, cujo título é Eu Navegarei, né? Que esse Espírito do Senhor possa nos fazer navegar cada vez mais na presença de Deus. Vamos juntos adorar o Senhor com essa última canção. Deus abençoe a todos e até domingo, se assim o Senhor permitir. Fiquem na paz. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito,